Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje vim apresentar para vocês o livro Yamesh, Onde Nasce a Consciência. Bom, Yamesh é um livro de fantasia nacional, é escrito pelo autor Fel Franco, e se você tiver interesse em adquiri-lo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder adquirir o e-book. Ele está disponível tanto na Amazon como também no serviço do Kindle Unlimited, onde você pode ler de graça, se você for assinante. Nesse livro, então, a gente vai conhecer a história do Austin. O Austin, ele é um rapaz normal, assim, ele é bastante nerd, meio perdido, assim, ele tem vários problemas no trabalho, não consegue chegar no horário, tá sempre encrencado com a chefe dele. E a nossa história vai começar quando ele acaba entrando num aplicativo de namoro, mas ele não tem muita pretensão de continuar ali, inclusive logo depois ele já começa a achar que foi um erro, porque ele tem um relatório muito importante pra entregar com um prazo muito curto, e ele não tem tempo pra ficar conversando com ninguém até que ele termine isso. Algumas pessoas já tinham entrado em contato com ele pelo aplicativo, e pra poder sair de lá ele vai dispensar uma por uma. Acontece que uma dessas pessoas é a Shai, e eles acabam se encontrando na rua, ela sabe quem ele é, eles pegam o mesmo ônibus, moram um de frente pro outro em prédios ali. E a Shai, ela se mostra uma pessoa muito interessante e ao mesmo tempo bastante misteriosa. Ela é uma personagem muito importante pra nossa história, inclusive. Nesse pequeno encontro dos dois, ele acaba descobrindo que a Shai tem ali algum interesse em ocultismo e coisas do gênero. E depois deles quase serem assaltados, e eu digo quase, porque depois de uma experiência extracorpórea, digamos assim, o Austin acaba conseguindo impedir isso quando ele entra na mente do nosso assaltante e acaba utilizando as informações que ele consegue ali pra convencê-lo de que aquela não é uma boa ideia. Depois dessa experiência eles sobem pro apartamento, só que o Austin acaba tendo um apagão durante ali os momentos deles juntos, e nesse apagão ele acaba indo pra uma outra dimensão, digamos assim, que é a Yamesh do título. Yamesh é basicamente uma outra dimensão, digamos assim, né, em que existem pessoas correspondentes às pessoas que existem aqui na Terra, que nessa dimensão é chamada de Malek. O Austin acaba chegando lá nessa dimensão, através desse seu lapso de consciência, e se vê no corpo de um homem igual a ele, vestido de roupas de índio. E ele acaba descobrindo que esse homem é o Ryu, que seria o correspondente dele em Yamesh. E além de não saber nada sobre aquilo, ele acaba descobrindo que o Ryu é um grande guerreiro, é o melhor guerreiro ali da tribo deles. E ele tem uma grande batalha marcada. E o Austin precisa sair de lá. Acontece que nisso de precisar sair e ir atrás das informações e ter essa grande batalha chegando, o Austin acaba descobrindo várias coisas com relação a Yamesh, se envolvendo em outras e acaba tomando decisões lá. E essas decisões vão afetar aquele lugar quando ele deixa Yamesh. Então aí a gente vai ter essa história mesclando esses dois mundos, que é a Terra, ou Malek, e Yamesh, que ninguém sabe direito aqui na Terra do que se trata. É uma coisa que não é tão fácil de entender comigo falando, mas a característica que eu mais achei interessante no livro e que fez com que eu ficasse mais admirada com a escrita do autor foi a questão de ele conseguir criar todo esse universo de uma maneira tão didática. A forma como ele explica aqui no livro e a forma como todas as palavras acabam sendo bem simples, e conforme o nosso personagem vai entrando ali no universo, vai conhecendo mais, ele vai explicando pra gente passo a passo. Então a gente não fica confuso fazendo essa leitura, porque o Fel cuidou para que tudo fosse milimetricamente explicado de uma maneira que não fosse maçante. Então, de maneira didática e dinâmica, a gente vai compreendendo Yamesh junto com o Austin. Apesar de ter tido um pouco de dificuldade de me apegar diretamente nos personagens, essa história me fisgou de uma maneira que eu sinceramente não estava esperando. Nesse contexto de grande batalha, e que era uma batalha pra poder instaurar a paz, ou não, né? E aí o Austin se vê nessa situação e você quer continuar e ver o que é que vai acontecer. E tem momentos em que o Austin tá de volta em Malek e você fica desesperado querendo ver o que tá acontecendo em Yamesh, porque o tempo lá passa muito mais rápido. Então 2 minutos aqui é um dia em Yamesh, sabe? Coisa assim. Outra coisa que eu gostei muito é que o livro não para na fantasia. Ele vai muito além nos assuntos que ele aborda. A partir das particularidades e da cultura de Yamesh, ele nos convida a fazer algumas reflexões sobre o nosso comportamento e as coisas que a gente valoriza como seres humanos. Então, o primeiro questionamento muito forte que é presente no livro inteiro é a questão da posse. Tanto posse de bens materiais como achar que temos posse de pessoas. Então, ciúme, enfim, essa sensação, a inveja, todos esses sentimentos negativos
são colocados ali e tem muita importância no seu correspondente, né, ali em Amesh. Então os sentimentos que você tem aqui em Malek, na Terra, são refletidos lá. E isso foi uma coisa que eu achei muito legal, porque não é coisa de, o Austin saiu de Malek, saiu aqui da Terra, chegou naquela dimensão e ignora o Austin daqui. Não, ele tem total importância. Tudo o que acontece com o Austin aqui vai refletir em Ryu, lá em Amesh. E também os aprendizados que ele tem aqui. E isso foi outra coisa que eu gostei muito. O Austin, conforme ele vai compreendendo as coisas, ele vai usando todos os aprendizados que ele teve em algum momento da vida dele. E eu achei isso muito legal. Ele utiliza ali de referências da cultura pop, do cinema, pra poder criar planos, pra poder ver quando que isso já aconteceu, qual é a referência que ele tem na cabeça dele. Ele utiliza os aprendizados dele como programador, que aqui em Malek ele trabalha com programação. Também tem uma parte que fala de marketing, então assim, todos os aprendizados dele são aplicados de alguma forma e eu achei isso, de longe, assim, uma das coisas mais legais. De poder acompanhar mesmo essa coisa de ele puxando na cabeça dele e sendo de fato útil e não um peso por não poder oferecer as mesmas coisas que o Ryu poderia. E até mesmo ver o que do Ryu tá presente nele ali diretamente. Então foi uma leitura muito intensa nesse sentido, de você estar o tempo todo querendo saber mais, querendo se aprofundar e acompanhar esse crescimento do personagem nesse novo universo. Então isso pra mim foi, nossa, valeu muito a pena, foi uma leitura muito divertida e completa ao mesmo tempo. E eu acabei dando 4 estrelas pra ele, que na minha classificação é muito bom mesmo, e eu recomendo demais pra você. Se você curte gênero, ou se você tem interesse em começar a ler no gênero, eu recomendo porque, como eu falei, o universo ali ele é todo mastigado de uma maneira que fica fácil pro leitor compreender e entender ali toda a grandiosidade do que tá escrito. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal para não perder os próximos e a gente se vê então. Um beijo, tchau!